Então fica a dica aí, Ben-Hur. Inclusive o ator que faz Jesus é brasileiro, né? É Rodrigo Santoro. É. Boa noite, gente. Deixa eu ver a foto. Boa noite, amigos. Estamos começando mais um estudo do NEP. Mael, tu bota lá a transmissão. Hoje sou eu e Nai, que a gente está conduzindo. Nai, qualquer observação, qualquer coisa, não hesite, viu, amiga? Bom, o tema de hoje, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, chegou ao fim a sequência das 10 curas que nós vimos, que Mateus vem trazer para a gente. Então, hoje já entramos em um outro ensinamento, que a gente vai detalhar hoje. Essa passagem só está em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38, mas a gente vai ver que tem uma partezinha que tem em Lucas, mas enfim, mais para frente a gente dá uma olhadinha nisso. Ok? Pode passar. Pode passar também. Aí, para a prece inicial, a gente trouxe uma música, que na verdade é um louvor, e conta bem um pouquinho dessa passagem pra gente. Só que assim, o link do YouTube, ele traz 10 minutos, mas no minuto 5 pode parar, certo? Porque ela repete muito, e acho que 5 minutinhos dá certo. Vamos todos prestar atenção. Ok? Obrigada. Podem escutar aí em casa. Isso. Já coloquei o link. Se quiser botar aí. Gente, Mael colocou o link, aí vocês escutem aí em casa, e no minuto 5, quando der 5 minutos, pode pausar e voltar para a gente continuar.
E aí, gente, já? Empolgada. Teve essa música quando eu tava em casa. Pô. Muito legal a melodia dela. Então, prossiga. Gente, gostaram da música? Muito bonitinha, né? E vocês vão ver que ela tem tudo a ver com... Inclusive, trechos dela são os trechos da nossa passagem. E, para, depois da prece, já para embasando o que a gente vai falar hoje, nós trouxemos um trechinho do artigo de Haroldo, lá na revista do Reformador, de dezembro de 2008, quando ele disse: o servidor do Cristo conhece o cansaço, mas jamais o desânimo. Conhece o peso e a rotina do arado, mas aprende no trabalho de cada dia que a disciplina não é um cárcere, é a chave da porta, como nos dizia Chico Xavier. A gente trouxe isso, até porque também na nossa passagem vai falar dos trabalhadores, dos servidores do Cristo, que somos cada um de nós, estamos tentando, né? Estamos aí, e que encontraremos dificuldades, sim, com certeza, mas que temos que fazer a nossa parte, confiando sempre na providência divina. Pode passar, amigo. Bonitinho, né? E aí está a nossa passagem. Mael, por favor, faça as honras. Vamos então ler a perícope, o trecho do Evangelho, Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, a situação do mundo. Novo Testamento da Haroldo Dutra. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o Evangelho do Reino e curando toda a doença e toda a enfermidade. Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam muito maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Esse muito foi vai. Eu tirei aqui. Tirei aqui da. É formulário, é ali, velho. É isso dinâmico, botar o N e aí. Não sei se foi psicofonia. Deixa eu só ajeitar o áudio aqui também. Eu venho comentar lá no mês passado. Não, tem que corrigir mesmo, porque eu não percebi isso. Onde é que eu estava? Vendo as turbas, compadeceu-se delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Haroldo Dutra, Novo Testamento. E na Bíblia de Jerusalém, muda o título, né? Que eles colocam: a miséria da multidão. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Bíblia de Jerusalém. Bom, então, como dá pra ver... Mas é eu, Antônio. Ok? Então, como dá pra ver, é bastante semelhante as duas traduções, né? Mas o que muda, como o Ismael destacou, é o título. O título ele dá uma mudada bem grande, né? Inclusive, eu achei que o de Haroldo ele até foi mais imparcial, né? A situação do mundo, enquanto na Bíblia de Jerusalém a miséria da multidão acaba sendo algo mais tendencioso, mas enfim. Mas assim, é bem semelhante. Onde um tem trabalhador, o outro tem operário. Onde um tem turba, o outro tem multidão. Onde um tem aldeia, o outro tem povoado. Enfim, são bem tranquilos. Agora, como a gente falou no início, os versículos 37 e 38 a gente não colocou aí, porque em Lucas capítulo 10, versículo 2, tem essa mesma passagem. Só que como era um contexto diferente,
que era parte dos 70 discípulos, que aí é falado isso também para eles. Mas a gente não colocou aí porque, enfim, era outro contexto, outra coisa, a gente vai estudar futuramente. Eu queria fazer uma pergunta que me chamou Por a atenção. favor, sabendo responder. Que me chamou a atenção. Vou botar aqui. Eu queria saber se são sinônimos as palavras proclamar e pregar. Porque, para mim, proclamar é falar de algo que vai vir novo, um pouco diferente. E pregar já é alguma coisa que já vem de anterior, sabe? Me chama a atenção quando essas palavras vêm. É só esse comentário mesmo. Pode chamar a atenção. Por isso que um tradutor coloca pregar, outro proclamar, né? Particularmente não sei especificamente responder, mas faz Será que sentido o que você está dizendo. Um é mais, vamos dizer assim, formal, né? Na missa eles falam, né? Proclamação do Evangelho. Né? É. Eu acho que o Evangelho. Quando se fala em direito, proclamar, existe uma diferença. Né? Proclamar. Proclames, né? Desse negócio. Exato. Mas aí é dentro do direito, tem nada a ver com o uso. Mas de repente, será que tem alguma. Porque proclamar, como eu falei, é como algo novo, uma visão nova. Proclamar, anunciar em público, com solenidade e em voz alta. Publicar oficialmente. Ler decreto, divulgar. Declarar com ênfase ou veemência. Anunciar em público a nomeação ou eleição. Titular, habilidade eficaz, exaltar, né? Então, eu acho que... E outra é pregar. Eu digo, eu acredito assim, que a gente possa usar como sinônimo aí, sabe? Mas pode passar. Por favor. Mas não deixa de chamar. Aí a gente entra nas perguntinhas maravilhosas, pra gente já entrar a fundo na nossa passagem. Tem Paulinha, figurinha. Viu, Paulo? Você quer... Esse aqui não é. Oi, gente, deixa eu só falar um negócio rapidinho. Então, porque assim, foi uma curiosidade sanada para mim nesse estudo. Aí eu não sei se de repente para as outras pessoas também. Entender essas setinhas aí, né? Porque a gente vai ver, e como o Mai falou no início, essa é a segunda viagem de Jesus através da Galileia, né? Então, aí esse mapinha ficou legal porque ele mostrou os trajetos de Jesus, tanto na primeira viagem, que depois que ele veio para o deserto, né? E tudo aí ao redor da Galileia, desde o nascimento e tudo, para depois que ele seguir para a Judéia, para Jerusalém, né? Então, essa segunda viagem, assim, e é onde Mateus vai falar depois, eu acho que a gente tem até um slide mais na frente, talvez que fale mais. É onde você vai ter tipo, a convocação dos 12 apóstolos. E também nesse período é conhecido em algumas religiões como o grande ministério de Jesus. Né? Na verdade, durante essa segunda viagem dele aí, que ele mostra realmente o propósito de sua missão. E também vai ser aí que ele vai contar todas as parábolas e trazer os ensinamentos. Então, é justamente nessa que é considerada essa segunda viagem dele por essa região da Galileia aí, que ele vai estar trazendo em si que ele realmente é o Messias, né? E qual a missão dele durante essa jornada, para depois ele seguir para o ministério final lá em Jerusalém e morrer, bababá e tudo mais, né? Exatamente, Exatamente. E a gente viu, tanto lá na perícope, que diz que ele andava ensinando nas sinagogas. Então ele já estava nesse trajeto, fazendo essa viagem. Aí pode passar o slide. Só uma pergunta. Quando fala segunda viagem de Jesus, a Galileia, ele estava onde? A gente viu que ele estava em Gerasa, aí foi para Cafarnaum, né? Na Galileia ali, né? Exatamente. Mas é porque esse é o início da segunda viagem dele, entendeu? Agora é que ele vai com os 12 apóstolos. Se você fala da viagem, sabe? Ela vai concluir lá em Jerusalém, né?
Aí, não, eu digo assim, eu tô querendo saber questões temporais. Essa viagem por Minas e Jerusalém já seria a justificação dele? Esse início da segunda viagem? Não sei dizer não. Mas vamos pro próximo slide, a gente vai falar sobre isso. Diga aí, Nai. A segunda viagem, que é considerada a segunda viagem, que é a parte, sei lá, a parte do meio do ministério dele, vamos assim dizer, vai até a morte de João Batista. Aí depois que João Batista morre, aí sim ele segue para Jerusalém. Mas toda essa parte que está em Mateus, que Mateus vai iniciar daqui para frente, que é considerada essa segunda viagem. Então, sei lá, vamos supor, a terceira viagem vai ser quando ele segue para Jerusalém, que aí tem toda a parte da crucificação. Foi isso? Tá, ok. Vamos passar o slide para ver o que o Champlin fala sobre essa segunda viagem. Sim, vale a pena falar o seguinte, né, que Jesus ele não foi a Jerusalém só uma vez também. Sim. Né, porque todo judeu ele tinha que ir a Jerusalém, que era numa determinada época do ano, que era aquele momento que ele ia ver a Deus e se mostrar a Deus. Né? Tem toda aquela história da parábola do homem caído, né? A parábola do bom samaritano. Né? A gente estudou isso ainda no GEAI, né? Antes de começar o NEP, e a gente viu isso, né? Todo judeu ele tem que ir numa determinada época do ano e ir até Jerusalém, né? Todo ano. Ele foi apresentado, né, com a idade de 13 anos, mais ou menos, né? Na época era a idade que considerava adulto já, né, o homem, né? Então ele foi quando teve aquela história do retorno, que ele se perdeu dos pais, né? Quando voltaram para buscá-lo, ele estava em Jerusalém, ele ficou lá no templo, né, discutindo com os doutores. Então já nessa época ele já tinha ido a Jerusalém, né? Não, isso é legal também que o próprio Humberto de Campos ele cita naquela conversa com o Ranão, né? Que ele está, antes de iniciar o seu, depois de ter tido com o João Batista no deserto, ele foi a Jerusalém, antes de começar o ministério em si também, né? Antônio, você lê pra gente? Leio sim. Nayara colocou um comentário aqui. Desculpa aí, Nayara. Lembrando que estamos contextualizando de acordo com o histórico do que é contado pelos apóstolos, né? E muitas vezes muda de Mateus para Lucas e para Marcos também. Essa parte cronológica. Mas... Vai, Antônio. Onde? E percorria Jesus. A começar por aqui, temos a narração da segunda viagem de Jesus, dessa vez em companhia dos 12, através da Galiléia. As descrições sobre Jesus em sua primeira viagem apresentam-no como objeto de admiração geral. No entanto, agora ele era alvo de dúvidas, de ódio, de crítica, é alvo, porque está alvo, mas é alvo, né? De dúvidas, de ódio, de crítica e de hostilidade. Os detalhes encontrados em Mateus 9, 35 e 38 foram dados somente por Mateus. Esses versículos resumem o primeiro ministério de Jesus na Galiléia e introduzem um segundo ministério. O autor usa essa seção como introdução à segunda viagem de Jesus, como usara palavras quase que idênticas para introduzir a primeira. Mateus 4, 23 e 25, Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Então, como o Nai falou, a gente está aí. Essa é meio que a introdução, já que a próxima passagem, não sei nem de quem é o estudo, a próxima perícope, é a própria missão, é a convocação e a missão dos apóstolos. Então, a gente está nessa introduçãozinha que Jesus faz, iniciando essa segunda viagem dele junto com seus discípulos. Passa, Maia, por favor. Agora a gente vai ver o quando. Ayla, por favor. Quando a série das 10 curas foi interrompida 2 vezes, com um relato de seguimento e outro de evocação. Agora aborda formalmente o grande tema da escolha e missão dos 12. O episódio tem alcance imediato durante a vida de Jesus, que prepara, com o trato assíduo, as testemunhas da ressurreição,
Por ela se passará a missão apostólica das novas comunidades. Em movimento de expressão, pela segunda etapa, o texto chega até nós como síntese exemplar e autorizada da paixão e glória do apostolado. A unidade se abre e termina sobre a atividade missionária de Jesus, percorrendo cidades, pregando, proclamando, ensinando e curando. No centro, enuncia o grande princípio da semelhança. O discípulo como mestre, por isso, a atividade de Jesus emoldura toda a instrução dos discípulos. Bíblia do Peregrino. Aí vocês podem perguntar, Mara, como assim? Então, o que acontece? Como a gente falou, como a gente falou, encerrou-se aí, de acordo com Mateus, a parte das 10 curas de Jesus. E está para se iniciar a parte da escolha da missão dos 12 apóstolos. Então, nós estamos justamente nesse meio. E aí, como o Nai também ressaltou, a Bíblia do Peregrino, ela vem falar que chegou nessa parte de suma importância de Jesus, que é ele passar esses ensinamentos para as pessoas, porque as pessoas, é aquela formação de formadores, né? Aí ele vem falar aí que essa parte é importantíssima da missão de Jesus, que é essa do discípulo com o mestre. Então, Jesus está lá dando os subsídios para que as pessoas caminhem com suas próprias pernas e continuem a missão dele. Entendeu? Então, a gente está nesse momento. Como assim o grande tema? O grande tema é isso. Os apóstolos estão buscando o grande tema da escolha e missão dos 12. Agora aborda formalmente o grande tema da escolha e missão dos 12. O tema é esse. É o assunto, agora é esse momento. Porque o tema anterior era o quê? As 10 curas. Era as curas. Aí qual é o grande tema do momento? Mas é revelado ainda. Já se revelou. Está preparando a introdução. Jesus está preparando aquelas pessoas, fazendo eles olharem para aquela multidão, para a situação da multidão, falando que é grande a seara, mas são poucos trabalhadores, tá? Ele está iniciando para poder convocar o povo para o apostolado. Voltando no caso que o Antônio chamou a atenção, né? Ele coloca pelo menos aí como se fossem coisas distintas, pregando, proclamando, ensinando, curando, né? Como se fossem. Eu pensei. Aí para ressaltar, não seria sinônimo, seria uma coisa parece distinta, né? proclamar ter sentido mais profundo, né? Primeiro, hoje, né? Por exemplo, a gente, nós conseguiríamos proclamar ou a gente prega? Nós somos proclamadores e pregadores, né? Mas isso aí vai ser agora. Mas assim, ó, pelo que tu leu na definição, a proclamação, você pode ter uma pregação proclamada ou uma pregação contida, né? Porque a proclamação, ela vem com ênfase, né? Vem assim, galera. Com energia. Para a multidão. Pode passar. E agora a gente vai para outra perguntinha. Quem, Maiara e Maiara, estavam presentes na passagem da perícope? E aí a gente vê Jesus, a turba e os discípulos. Só que essa imagem, a gente pegou ela, viu, Paulo? Eu sabia que você ia perguntar, mas ela é meio que meramente ilustrativa. Né? Porque a gente vê aí, tem comida, enfim, mas a gente tem que mostrar que é Jesus. O peixe? Pode ser João, né? Aí, João era loiro. Aí, para mostrar que estavam presentes na cena Jesus, a multidão lá e os seus discípulos. Pode ser presente? Bora. Quem? Turba. Grande quantidade de pessoas reunidas, multidão, turbilhão. Multidão de pessoas em desordem e tumulto. O conjunto dos grupos mais carentes de uma comunidade, populacho, vulgo. Multidão de animais, geralmente em desordem, coro de vozes.
Michael, dicionário de língua portuguesa. Turba literalmente significa multidão em latim. O termo pode referir-se especificamente a qualquer texto bíblico da paixão de Jesus, que é falado por qualquer grupo de pessoas, quer sejam os discípulos, os judeus ou os soldados. Só uma coisa que me veio à mente agora, daquele primeiro momento das curas, né, assim como a doutrina espírita, a questão das vidas girantes, a questão de chamar a atenção, né? O propósito inicial de chamar a atenção, de poder depois começar um trabalho que vai de uma profundidade maior, né? Seria isso, não? Eu digo assim, o paralelo entre a missa do Cristo, o método utilizado, né? Primeiro chamar a atenção, assim como foi a doutrina espírita, no sentido das mesas, né? Pode ser uma simples consequência. Pode ser uma simples consequência. Quando tem algo novo, aí tem aquela. Sim, mas o Cristo, ele fez as curas, né? Ele quis chamar a atenção. De fato, caminhando e vendo as necessidades. Óbvio que muitos procuravam. Comuns, né? Acho que esse é um momento de justamente sensibilizar, né? As pessoas para perceber que o trabalho não é dele. Não é Jesus que, cheguei aqui, vou fazer um mundo melhor para todo mundo e ninguém precisa arregaçar as mãos. Né? Ele fala justamente da necessidade, né, de vários trabalhadores. Não, mas o que eu refiro é o seguinte. Mas eu entendi. Isso é relação... O primeiro momento de impressionar as pessoas através dos fenômenos, né, e depois o segundo momento. A minha parte moral, a minha parte que... Não, mas eu devia falar mais pra frente, Paulo, você que está aí adiantando, que essa parte de curar também faz parte do nosso, já que ele dá essa introduçãozinha, teve Jesus, da nossa perícope. Aí Champlin veio dizer que Jesus não fazia isso para se ostentar, não. Não, certo, mas ele fazia mais pela questão também da misericórdia, ele se compadecer da dor daquelas pessoas, sabe? Fazia também por isso, mas podia ter esse efeito também, para convocar todo mundo. E ele estava querendo ensinar uma doutrina, né, de qualquer forma, então tinha que demonstrar também algo que até os outros podiam fazer no futuro, né, acreditando no que ele falava, no que ele fazia. Mas voltando aqui à turba, você passou agora. Rapidão. A gente viu, né, que é multidão, conjunto de pessoas, enfim. Aí no finalzinho, ele falar que essa turba a Jesus, ela pode estar pode ser os discípulos, pode ser os judeus ou os soldados. Então vamos guardando essa informação, vamos para frente. Qualquer aglomeração. Isso. Não precisa ser uma multidão. Exatamente. Interessante, está jogando Só que como na perícope ela vem adjetivar essa turba, eu até esqueci os nomes que são utilizados, mas diz... Qual é o nome da perícope? Diz maltratado, as turbas maltratadas e... alguma coisa. Abandonadas também, exato. Aí a gente já percebe que não diz respeito aos discípulos. Essa questão das pessoas mais carentes da comunidade. Seria mais os judeus, aquele pessoal. Um povo talvez carente. Isso. Populacho, que fala ali vulgarmente. Pode passar, Mael. Eu quero editar para os discípulos. Hebraico, limud. Em grego, mathetes. Em latim, discípulos. Pupilo, aprendiz. A relação entre o mestre e o discípulo era uma característica comum do mundo antigo, onde os filósofos gregos e rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. Nos tempos do Novo Testamento, uma prática semelhante tinha prosseguimento, e a palavra significava, em geral, aqueles que aceitavam os ensinamentos de outro, exemplo de João Batista, dos fariseus e de Moisés. Seu uso mais comum era para denotar os aderentes de Jesus, quer no sentido geral, quer referindo-se especialmente aos 12.
que tudo abandonaram para segui-lo. Fora dos evangelhos, as únicas outras ocorrências neotestamentárias do termo aparecem no livro de Atos, onde descreve os crentes, aqueles que confessam a Jesus como Cristo. O dicionário da Bíblia, Douglas. Pronto, essa é a visão de Douglas. Passa, Mael, pra gente ver a de Davis também. Lê a de Davis também, não? Vai ser isso. Nome que se dá ao que se recebe ensinos do mestre. Ao que recebe ensinos do mestre. Especialmente daqueles mestres que exercem funções públicas, como João Batista. O Senhor dá esse nome àqueles que aprendem dele. Também se dá este nome a todos que, em qualquer tempo, recebem os ensinos do Mestre Divino e dos seus apóstolos. Pronto, então a gente teve duas visões aí sobre o que são os discípulos. A do dicionário de Davis e do de Douglas. Douglas, ele vem dizer que os discípulos, eles podem ser tanto no sentido geral, como está referindo aos apóstolos. Já Davis, ele vem dizer, assim, pelo que dá para entender, que são as pessoas que recebem o ensino de Jesus e dos apóstolos, ou seja, ele não coloca os apóstolos na condição de discípulo. Aí a gente trouxe essa diferença entre discípulos e apóstolos, porque nesse momento com Jesus, como está introduzindo esse momento do apostolado, pode ser que estavam lá os 12, ou pode ser que estavam lá os 70 discípulos dele, enfim. Ninguém sabe, né? Essa discussão de discípulo e apóstolo é muito antiga. Eu acho assim, até que não é nem o mais importante para a gente discutir. Eu acho que a partir de hoje a gente vai entrar num estudo muito profundo e interessante demais sobre o que significa ser discípulo de Jesus, as características do discipulado, o que era seguir, porque na época existia, né, já um entendimento do que era o mestre, o seguidor, o discípulo. Hoje a gente tem de outras formas, né? Nós temos as formas de liderança, como por exemplo um treinador e seus atletas, um comandante de um barco, um sargento do militar, enfim, a gente tem de outras formas hoje também uma certa liderança. Agora a gente precisa saber identificar o que tinha de especial nessa escolha de Jesus, né? E as características tanto dos discípulos quanto da liderança de Jesus, que é bem particular, né? Então eu acho que é o principal que a gente vai começar, e sem querer dar spoiler, a gente vai entrar bem calmamente, vamos ver cada discípulo. Enfim, é muito fascinante para nós esse estudo. Como a gente digamos assim, a gente é bem apegado, né, pelo menos eu sou, e acredito que todos também, a Severino Celestino, né, ele acompanha esse raciocínio, né? Eu já assisti uma palestra com ele aqui na federação e ele passou isso aí. O discípulo, ele é aquele que é como se ele seguisse a pessoa, né? Por conta própria, ele seguisse o mestre, podendo aprender dos apóstolos. Porque, por exemplo, Lucas nunca seguiu a Jesus. Lucas aprendeu, foi de Marcos ou de Mateus, né? Ele nunca teve presente com Jesus em momento nenhum, Lucas. Né? Aí Severino Celestino fez essa colocação, que apóstolo... Esse seria um discípulo, no caso, né? Seria um discípulo. O apóstolo é como se fosse o escolhido pelo mestre, né? Então Jesus escolheu os seus apóstolos a quem ele ensinava diretamente. E os outros, que seriam discípulos, aí sim, quem acompanhou Jesus quando ele estava, né, na pregação dele, era discípulo, mesmo acompanhando Jesus. Ouvia de Jesus, né, mas o apóstolo é mais ligado, né? É como mais ligado. E os que vieram, né, seguiram o cristianismo, digamos assim, após a morte de Jesus, né, física no caso, aí seriam os discípulos. Mas, por exemplo, tem a figura de Paulo, que ele é considerado um apóstolo, mas ele não foi discípulo, não estava lá com Jesus. Mas só que no caso ele teve a visão do Cristo, né? Ele teve uma contato direto. Paulo teve uma contato direto com Cristo. Mas o Severino Celestino ele faz justamente essa segunda forma. Eu queria falar só uma coisa. Eu acredito que isso
gera um pouco de conflito. Inclusive, existem instituições que levam isso de uma forma tão forte, porque como o catolicismo, como outras instituições que também acreditam em Jesus, porque é muito mais de querer colocar alguém mais em evidência, porque alguém teve uma evidência maior. Mas eu acredito que na nossa vida mesmo, como seguidor ou crente em Jesus, tanto faz pouca importância. Eu acho que é muito mais seguir, porque quando se fala que um é melhor do que o outro, para mim, na minha humilde opinião, dá um sentido de que é para dar mais evidência a alguém do que mais evidência ao outro. Isso serve muito mais para uma organização de uma religião, né? Mas aí você, desculpa o termo, não sei usar outro, mas você está um pouco equivocado. Não é um destaque, entendeu? Não é um destaque, é um significado. Não é que o apóstolo é melhor do que o discípulo, mas assim, é o significado da palavra, tá entendendo? Por exemplo, você tem aula diretamente com o professor, você é aluno do professor, aí você me passa aqueles ensinamentos. Eu não sou aluno do seu professor, entendeu? Aí é mais ou menos isso. Não é para dizer que o apóstolo é mais ou menos uma hierarquia, né? Não é para dizer que é melhor, tá entendendo? Mas é nesse significado. Você teve a aula diretamente com o seu professor, você é aluno do professor. Não, você é aluno do professor. Eu posso até entender mais do que você entendeu, seu professor. Mas é só questão de significado. Por exemplo, uma cadeira. Tem a cadeira e tem o tamborete, né? Mas ambos servem para a mesma coisa. Você senta, né? Mas a cadeira é a cadeira, o tamborete é tamborete. Só questão de forma, digamos assim. Mas é mais ou menos isso. Aí, como Severino de Serafim, para mim, é algo, digamos assim, inquestionável, né? O estudo dele, aí eu sigo, como a gente está seguindo o livro de Haroldo. Eu acho assim, só para fazer uma correção, eu acho que o estudo celestino, ele é questionável, né? Embora eu não tenha condição de questioná-lo, por falta de estudo, mas tem algumas questões que a gente aqui avalia, até mesmo do filme que passou, né? Mas isso é uma outra questão, que aí eu acho até importante, sabe, Jefferson? A gente tem uma postura muito crítica em relação a Haroldo, em relação ao Celestino e tal. O estudioso buscando, né, conhecimento. O Celestino segue uma linha de raciocínio de um francês que não é bem a linha que Haroldo segue, né? Então, e que é importante ter essas visões distintas, diferentes, né, para buscar sempre a verdade, tá nessa busca. Eu acho que todo apóstolo, ele é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo, né? É mais ou menos isso. É isso que realmente é isso. Leu o que a apostila do Iac me diz pra gente. Discípulos versus apóstolos, vamos lá. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego, que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina, que significa aluno. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a boa nova, o Evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. Aí já explica, né? Para mim, qual A gente não aprofundar muito nessa questão. Porque realmente, como o Ismael falou, não é a parte mais importante, né? Importante são as características para a gente. Foi bom ter uma questão de termos. Toda vez que a gente fala esse assunto, sempre vem à tona a repetição sempre. Hashtag polêmica. Então, é importante falar, mas frisar que, de fato, a gente está enxergando os discípulos de apóstolos como é que Jesus se posicionava em relação à sua liderança na posição de mestre. Que tipo de liderança é essa? Acho importante refletir. Eu acho também que é bom a gente falar o seguinte, olha só, no próprio movimento espírita, a gente às vezes, a gente quer trabalhar de uma forma abrangendo multidões, né, de pessoas. Falar do DIGI, né, você tem os mas você tem pessoas que em cada coordenadoria elas estão mais empenhadas em fazer um trabalho, digamos, federativo, né? Então, é mais importante, eu vejo assim, da gente focar naquelas pessoas que vão poder disseminar do que você gastar uma energia muito grande com uma multidão e que você não vai alcançar o objetivo. Então, a preocupação de Jesus, né, assim, eu acho a inteligência
assim, olha, eu vou formar, né, essas pessoas que vão dar continuidade, entendeu? Então é nesse sentido que no planejamento reencarnatório, aliás, reencarnatório do mestre, quer dizer, essas pessoas que ficaram mais próximas a ele, evidentemente não foi ao acaso, né? Eles vieram tal, então tinham características que não necessariamente eram moralmente superiores, que você vai encontrar, por exemplo, as mulheres dentro do Evangelho, que muitas delas vão estar à frente, você vai pegar uma Joana de Cusa, né? Enfim, mas é um sentido de saber, às vezes, o que acontece. Você tem assim, aquela pessoa que ela está mais moralmente evoluída, mas não está empenhada, ainda não está no trabalho. E tem aquele que está mais, né, que pode semear mais, entendeu? Enfim, eu acho que isso é essa questão que precisa... Só uma coisa, isso vai entrar na questão de quem é, porque tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que ele fala que não basta envergar a libré do Senhor para se dizer cristão, né? É muito mais do que isso. Então, até Simeão que fala, né? Não, é Simeão, o Espírito de Simeão. Ou seja, então, eu não consegui entender ainda, porque eu acho que na minha... É cristão, não é? Porque fica aquela coisa, aí ele fala, mas isso não é e não é. O que eu queria entender é que na prática, para mim, tanto faz. Mais respeito por uma questão semântica, de repente significância, ser discípulo ou ser apóstolo. Para mim é apenas uma palavra. Não, na nossa perspectiva, a gente está correndo realmente atrás de uma evolução, né? Até né? Enfim. Mas, agora, essa questão que você levantou, Gandhi, eu acho que ele expressa bem essa questão, né, quando ele dizia que ele admirava muito Cristo, mas tinha muito medo dos cristãos. Né, porque o fato de você ter só um rótulo de cristão está muito longe, até porque o povo inglês era cristão e fazia o que fazia. Né? É bom, mas o que acaba quando ele é um fã-clube, né? Legal. O Paulo levantou, né? Outra questão que a gente está falando dos 12 apóstolos encarnados, né? Mas e os apóstolos do mundo espiritual? Quem quiser aprender aí pode ser chamado de um apóstolo pela ligação, digamos assim. E outra coisa, como a gente fala muito sempre aqui, as palavras são vivas, elas mudam o significado com o tempo também. Então hoje em dia não existe prático significado, muita diferença. Às vezes, muitas vezes são utilizados como sinônimos. Você quer comentar alguma coisa? Pode falar, se quiser. Eu postei aí em forma de texto desse dicionário bíblico de Wycliffe, que na verdade no próximo roteiro vai entrar também no chamamento a escolha dos 12 lá, da questão de apóstolo. E o termo que fala ali, o termo grego apóstolo, vem do verbo apostolein, enviar, remeter. O substantivo e o verbo são usados pela Septuaginta para traduzir do hebraico shalach e seu derivativo. Essas palavras gregas e hebraicas são ocasionalmente usadas para mensageiros, com ênfase naquele que envia, de forma que o agente se toma uma extensão da personalidade e da influência do mestre. Dele dá uma citação ali de Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e 8, e Reis 14 e 6. O dicionário bíblico é Wycliffe. Eu gostei desse cenário. Ficou bem claro nele, né? Traz até uma visão hebraica também. Interessante. Vamos passar? Muito bom, Israel. Obrigado por trazer. Obrigada, Israel. Agora a gente vai para algumas palavrinhas que tá lá. Como, por exemplo, sinagoga. Vou ler. Edifício local de culto, governado por um chefe ou arquissinagogo, com um empregado ou sacristão. A celebração costuma seguir uma ordem fixa. O Shema, ouve Israel, com outras orações, letras da Torá e profetas, homilia, bênção. Jesus aproveita a instituição para ensinar.
como também aos apóstolos. Expulsar da sinagoga é uma espécie de excomunhão. Isso, Bíblia Peregrina. E no primeiro século de nossa era, existiam sinagogas onde quer que vivessem judeus. Cidades grandes, tais como Jerusalém e Alexandria, contavam com numerosas sinagogas. Os evangelhos falam sobre as sinagogas de Nazaré e de Cafarnaum, como lugares onde Nosso Senhor ministrou. O apóstolo Paulo encontra sinagogas por onde quer que fosse, na Palestina, na Ásia Menor e na Grécia. A sinagoga servia a um tríplice propósito de adoração, educação e governo da vida civil da comunidade. Sujeita à lei da terra, a sinagoga tinha seu próprio governo. A congregação era governada por anciãos, que remetiam o poder de exercer a disciplina e de punir seus membros. Recebiam. Eu falei o quê? Recebiam o poder de exercer a disciplina e de punir seus membros. O castigo consistia em flagelação e excomunhão. Bom, acho que a gente já tinha visto, né, sinagoga, a gente só trouxe mesmo para dar aquela relembrada, certo? Então, existiam várias sinagogas aí, então Jesus estava lá ensinando e... Templo, só tinha um. Isso, né? templo. Embora tivesse muito Samaria, né? Para poder não ter que ir. Mas sinagoga, voltando que a Igreja Universal de Deus também é assim. Só tem um templo, que é aquele lá de Salomão, né? Maior passa. Aí tem uma dúvida. Quem? Eu. Aí ela tem que ter a resposta. Na verdade, me surgiu agora, Mailena aí, porque assim, né, ele fala que sempre tem uma governança aí, os anciões, que tomam conta do lugar e tal, assim. Mas eu fiquei me perguntando aqui agora, então assim, tipo, qualquer um podia chegar, por exemplo, Jesus não tinha uma autoridade ainda naquele momento, né? Qualquer um podia chegar lá e pregar, ter aquele momento lá de falatório, como é que era isso, alguém sabe? Olha, a gente já viu isso em outros estudos. Se não me engano, agora eu não lembro qual estudo especificamente, mas foi outro que Jesus fazia uso da palavra numa sinagoga e a gente discutiu sobre isso. Mas é como se houvesse um momento em que as pessoas, eles faziam a leitura, né, dos textos, e depois, com base naquela leitura, era franqueada a palavra às pessoas que estavam ali presentes na reunião, e aí eles poderiam discutir também. Tanto que a gente vê isso, a exemplo, no Paulo e Estevão, né? Tem um momento que Estevão está lá numa sinagoga, e aí quando é franqueada a palavra, o cara, opa, eu quero falar. Aí ele pega e faz um estudo assim, super perfeito, né? Recapitulando desde o momento da Gênesis, passando por todos os profetas, e ele vai discutindo, né? E o pessoal vai brilhando os olhos, né? Até o momento em que ele cita Jesus. Como se ele fizesse toda aquela retrospectiva da história dos judeus para poder chegar em Jesus. Então sempre era dessa maneira, né? Eles remetiam constantemente textos antigos e com base nessas citações do que a gente chama de Antigo Testamento, mas da Torá, no caso, e dos profetas, eles iam embasando a interpretação, ou como é que a gente chama mesmo? O Midrash, né? daquela passagem. Muito bom. É interessante. Respondido, Nai? E era justamente nesses momentos que Jesus também se valia, né? Para dar um ensinamento assim legal. Ó. Tô aqui, né? Vou falar. Era muito natural a presença dele por ser judeu, mas a gente precisa lembrar que essa foi uma atitude também repetida por Paulo, né? E as sinagogas também. E era, na verdade, uma continuação da mensagem, né? Não é do projeto de iluminação do mundo através do judaísmo, né? Continuando essa mensagem. E é importante que Jesus estivesse presente. Né? Em tese, aqueles ali eram os que queriam entender melhor a mensagem. Né? Mas Paulo, em tese, né? como doutor da lei, ele tinha, né, esse
esse acesso, essa prerrogativa, né, como conhecedor profundo da Torá. Também, assim, eu acho interessante essa questão que coloca, que Paulo encontrava sinagogas em todos onde ele passava, né? Lembrando que porque os judeus perseguidos, né, assim, voltados ao que assim, porque é interessante isso. Os judeus, né, eles sofreram várias viagens. Isso, né? E acho que Paulo também, como Saulo, ele perseguiu judeus convertidos, né, ao cristianismo, e eles também frequentavam as sinagogas, né, da mesma forma, que eram divididas, eles dividiam a Torá em 52 partes nas semanas do ano, né? Eles viam a Torá, acho que nesse ciclo, né? É isso mesmo? Mas que ele dividia em 52 partes e eles iam fazendo esse ciclo anual da Torá. Vamos lá, passado. Próxima palavra. Ele vai falar também do Evangelho do Reino. Então. Vai. Reinar. Termo típico dos sinóticos. Sinótico é o que mesmo? Os evangelistas. Sim, os três que são similares, né? Mateus, Marcos e Lucas. O Batista e Jesus o anunciam. É transcendente e presente, futuro e atual. É dom de Deus. Não depende de raça, mas da conversão e obediência a Deus. As parábolas do reino propõem ou sugerem essa tensão entre o presente escondido e o futuro manifesto. Bom, era algo que estava bem presente sempre, né? Jesus ia falar pra gente, questão do reino de Deus, do reino dos céus. Mas aí eu pesquisando sobre isso, lá nos sites e tal, surgiu uma diferença que o pessoal faz entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça de Deus. Que esse Evangelho das Graças de Deus, ele tá em Atos, sabe? Aí teve até um carinha lá, não sei se vocês conhecem, Mário Persona, que ele tem um canal no YouTube que é Evangelho em 3 minutos. Vem falar algumas coisas. Só que ele não é nem pastor, nem clérigo, nem nada não. Ele é só tipo um estudioso mesmo. Aí ele vem falar dessa diferença. Aí ele diz que esse evangelho do reino, ele declara as boas novas da vinda do reino, que estabelecerá seu reino em poder sobre a terra. Que é o que Jesus veio falar pra gente, enfim, do reinado. Mas tem esse evangelho das graças de Deus, que está em Atos, que diz que promete justificação pela fé em Cristo. Em um lar com ele, com Jesus, no céu por toda a eternidade. Existe essa diferença aí. Esse evangelho do reino, que falar esse evangelho do reino. Sim. As teorias das cartas de Paulo, né? Isso. E a gente está estudando em casa das cartas de Paulo, no Evangelho, né? E a gente vai chegar lá um dia, né? Muito denso. E eu percebi que todas as interpretações mais complicadas da igreja vem do mau entendimento de Paulo, muita coisa. Então, essa questão da graça, é importante entender ela. Não como muitas vezes é pregado, proclamado, enfim, como uma salvação unilateral, né? Isso a gente enxerga muito em algumas religiões, algumas filosofias religiosas pregam como o protestantismo e o catolicismo, em algumas pessoas correntes, tem várias. Então é preciso entender que a salvação, essa questão da graça, não é um movimento unilateral, é um movimento que você aceita, aquela questão de aceitar Jesus está salvo independente das suas obras. Quer dizer, é unicamente pela fé que se salva. Existe uma frase de Paulo nesse sentido e ela precisa ser interpretada dentro do contexto. Então, eu acho que essa diferença aí de reino e sugere isso aí. O que eu... Tá cortando um pouquinho, deixa eu...
que eu gosto muito de falar quando se fala em reino é aquela diferença entre o reinado de Jesus e o reinado dos romanos, que Haroldo gosta muito de trazer essa comparação. É um reinado de autoridade pela violência, pela imposição, e outro reinado com autoridade também, mas através da humildade, né, e da renúncia. São reinos muito diferentes. Kardec fala isso no capítulo lá do Meu Reino é desse mundo, do Evangelho, que ele vem dizer que a realeza de Jesus, Jesus foi sim rei na Terra, porque a realeza dele é essa realeza que nasce do mérito pessoal, né? E que se consagra aí pela eternidade, que é essa realeza moral de Jesus que se perpetua mesmo após a morte. Então eu posso passar. Vamos passar, a gente tem outra palavra. A gente vem falando muito de curas, vamos falar aí das doenças. Vai, Gabizinha, por favor. Doença. As doenças ou enfermidades originam-se na violação das leis físicas ou mentais. A observância dessas leis é ato moral e a sua violação chama-se pecado. Em muitos aspectos, a doença é a punição imposta pelo Criador àqueles que pecam. Deus, algumas vezes, manda enfermidades, cujas causas naturais são inteiramente ignoradas. A relação entre o pecado e várias doenças, muitas vezes atribuída a Satanás, que seduz a raça humana a cair em pecado e que continua a ser o grande tentador das criaturas. Contudo, não se pode atribuir a Satanás ou a pecado cometido a causa imediata de nossas enfermidades. As principais doenças humanas mencionadas na Bíblia são as febres, as moléstias da pele, a dissenteria, a oftalmia, os furúnculos e a paralisia. No dicionário da Bíblia. Deixa eu passar logo para a Nai, para ela comentar sobre isso. Nai, fica à vontade. Tá. A princípio, assim, eu não sei para vocês, mas para mim me pareceu um pouquinho radical, né? Acho que é por causa do uso de termos que a gente não está muito acostumado, né? Quer dizer, que não faz parte da... mas, enfim, pode ter parecido de uma forma radical, mas só que quando você extrai a ideia do que é realmente essa doença, faz muito sentido realmente, assim, pelo menos é a forma que eu acredito e eu acho que a gente já conversou sobre isso em algum outro momento também nos estudos, né? A gente enxergar a doença como uma forma de aprendizado, né? Ver a parte positiva da doença, assim. Eu acho que, na verdade, traz essa ideia, assim, do pecado, mas também como uma coisa que pode... sei lá, pode trazer uma melhora. Tá com eco, não tá? Melhorou? Ah, ok. Então, mas que traz, de certa forma, uma melhora, né? Então, e em muitos lugares você vai ver que algumas doenças são consideradas, o termo doença é considerado doença emocional, assim, eu não sei se é a tradução em si, ou a forma como é inserida em alguns momentos, mas também ela é vista como uma doença, como uma parte emocional. E eu acho que a gente vai comentar, talvez, no outro slide, assim, mais para frente, sobre quando a gente, tipo, a parte de cura, assim, mas eu acho que é muito isso, assim, é você enxergar a doença como um processo de aprendizado, né? É como se dissesse assim, o pecado não é pecado a palavra. Mas, enfim, deu para entender mais ou menos assim, porque pareceu um pouco radical, mas, na verdade, quando você extrai a essência da mensagem, eu acho que condiz com o que a gente vem falando aí, né? Do como a gente enxergar essa doença, né? E, a cura, o contexto dela todo para a nossa vida em si, né? Valeu, Nai. Vamos falar sobre isso da reunião começar. Não, a gente tava conversando, eu, tu e Antônio.
Sim, é verdade. Doenças. Verdade, esqueci. Agora, quando se fala em pecado, pecado é uma palavra que a gente vai encontrar algumas vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Então a gente precisa entender que pecado é esse que está no Velho Testamento, enfim, na Bíblia. É muito diferente do que usualmente a gente utiliza como pecado. E depois que se criou a questão do dogma do pecado original e essa questão que nada tem a ver com esse significado de pecado como desvio, porque acho que é Haroldo que fala, né, que se você trouxer realmente a raiz hebraica dessa palavra, eu esqueci qual é o nomezinho, Haká, se eu não me engano, que significa desvio, né, sair do caminho, de um caminho que você está trilhando, que é o caminho natural, e você desvia. Quem nunca, né? Qual é o remédio do desvio? É o resgate, né? Então, o resgate é isso. O resgate não é vingança ou punição simplesmente por punição. O resgate é trazer de volta ao caminho. Então, quando a gente entende o pecado dessa forma, a gente passa a entender melhor o que é essa passagem. A doença, ela é uma forma de corrigir esses rumos, esses atalhos que às vezes a gente quer tomar, né? De nos recolocar no caminho. Seja na questão, assim, muito particular de cada um de nós, né? Devido a algum desequilíbrio, algum desregramento que a gente comete, seja nas questões maiores, como as questões até morais. Eu não me recordo onde é que eu li isso, mas disseram que quando o orgulho se fez assim bastante exacerbado, veio a lepra, né? Ele até colocou a moléstia da pele, né? Que é muito citada na Bíblia. Então, a hanseníase, que o Andrezinho gosta de chamar, com o egoísmo, um câncer, e com a promiscuidade, a AIDS. Né? Então, são respostas à natureza para esse desequilíbrio que a gente causa. Então, se não for a doença, né, que na verdade ela é uma consequência. Né? Então, ela deixará de existir quando nós, a gente for se espiritualizando, deixando o corpo físico, que é uma característica do corpo físico também. Né? Da mesma forma que o planeta Terra, no processo de evolução, ele tem seus abalos, vai chegar um ponto, no processo de regeneração, que ele não vai precisar mais ter esses abalos. A gente também. A gente já está já consolidado moralmente, né? Sem precisar ter essas coisas. Eu vejo, né? Até outro item que o Paulo falou, mas são duas características, né? Dois aspectos da questão da doença. Né? Por exemplo, tem o compromisso que você traz, né? Como resgate. 1000 anos, né? 50 anos depois que o Lentulus, né, voltou cego, a cegueira a gente pode considerar uma doença, né? E veio de um compromisso, né, de uma vida anterior. E tem a doença que você não traz como compromisso, mas ela advém de um desequilíbrio. Né? Quem é que não sabe aqui que o ódio, que o rancor, né? Você não veio para ter ódio nem rancor de ninguém, mas aí você tem um livre-arbítrio, né? E condiciona a vida de uma doença. Né? Então eu vejo esses dois aspectos. Não seria essa questão de você trazer o pecado e a doença já vir carimbada em você. Existe sim. Você pode vir já, né, com aquele compromisso. Tanto é que eu já vi na literatura espírita, fazendo duas comparações. Né? Você pode vir para contrair um câncer com 50 anos de idade, por exemplo, mas através do seu livre-arbítrio você levou uma vida tão reta, né, que aquilo ali já pode até aniquilar aquela doença que viria para você, ou pelo menos diminuir. E tem aquela situação que você não vem com esse compromisso, mas contrai aqui mesmo nessa vida. Então, no decorrer da sua existência, você torna-se uma pessoa rancorosa, né, que odeia todo mundo, que enfim, leva uma vida
né, de consumir droga, alcoolismo, alguma coisa desse tipo, e acaba contraindo um câncer que não estava na sua programação. Existem essas duas. Muito importante essa distinção, É, porque, um outro exemplo, você falou da questão do rancor, do ódio como causadores também. É aquela distinção que a gente vê no Evangelho, que as causas anteriores das aflições e atuais das aflições. Muitas vezes, uma atitude presente, mas muito presente, tipo uma imprudência no trânsito, faz com que você tenha um acidente e desencarne. Quer dizer que você está ali resgatando algo anterior. Você resgatou ali naquele momento. Quer dizer... sobre suicídios indiretos, né? Se eu passo minha vida consumindo bebida alcoólica, né, com uma certa frequência, e diminuo a minha existência aqui, eu vou estar me suicidando. Que, inclusive, isso é um mal de muita gente, né? Não, A própria comida, né? A própria a maioria de alimentação. nós é suicida. Isso é uma coisa... Vamos ajudar a Maiara, a gente tem todo... O único mestre nosso aqui diz que ela tem um limite de slide, né? Desde quando? Elas falam bem comportadas. Mas é porque a discussão tá rendendo, né? Vamos, próximo. Isso é bom. Fica à vontade. Então, doença. A Bíblia apresenta um quadro complexo sobre o homem, em todas as suas experiências, pelo que também há menções frequentes às enfermidades dos indivíduos e às epidemias das comunidades, bem como as tentativas de prevenir ou remediar as mesmas, tal qual existem relatos sobre todas as demais principais experiências humanas. As palavras para indicar doenças e sua cura e suas cognatas, tanto em hebraico como em grego. São, em sua maioria, termos comuns diários. Alá é usado para estar doente. Substantivos, ole e mahalá. Desculpa aí que meu hebraico está meio... O H também, Malá, Roli, Mahala. eu estou ralando aos poucos aí, mas eu chego lá. E também madué e davar, que significa uma questão, isto é, questão má. No Novo Testamento, a enfermidade é chamada de asteneia, fraqueza, malaquia, infortúnio, nosema e nosos, mais especificamente, segundo a medicina, enfermidade. Por favor, da próxima vez, me dê um slide. Aqui é mais portuga, né? Mais portuga, por favor. Eu sou novato aqui, não posso botar exigindo. Não, é iniciação. Pode botar. Agora enfermidade, companheiro. Agora eu gostei. Enfermidade. Moleza, fraqueza, enfermidade ocasional. Haroldo. Agora, a Bíblia do Peregrino. Menciona-se quase sempre como ocasião de milagres. São de nascença ou contraídas, curáveis naturalmente ou incuráveis. Algumas causam impureza legal, como enfermidade da pele. Outras, hemorragias. Outras são atribuídas à ação de demônios ou espíritos. Podem considerar-se como um castigo, efeito do pecado. Menciona Tiago, né? Menciona a unção dos enfermos. Agora sim, essa questão, algumas causas de pureza legal, é aquela questão complicáveis, né? Não, no caso da PL, que ele fala que era tudo isso, os verdosos, né? Que eles eram todas essas coisas, elas têm uma certa relação legal, que a gente já viu. Uma delas é justamente a da hanseníase, né, que aí a gente vai pegar os textos lá de Levíticos, que eles orientavam o sacerdote a identificar a doença, né, olhe lá, se tiver de tal maneira, então você tem que isolar essa pessoa da cidade. E depois ela dava uma certa restrição para essa pessoa, o que essa pessoa precisava passar. Ela não poderia andar próximo das comunidades, ela tinha que andar com algo que identificasse que ela era uma pessoa doente e sempre se identificando. Eu sou doente, tal, para que as pessoas pudessem ajudar ele, mas que ele não tocasse ninguém, né? E a questão
da própria hemorragia, ela também tem uma implicação legal. A gente viu no caso da mulher hemorroísa. E sentar, se você sentasse. Se você sentasse, não poderia sentar lá. No mesmo e se você fosse um homem e tivesse relação com a mulher, você também estava impuro, tinha que passar pelo mesmo ritual de purificação e tudo, né? E todos eles tinham também, eram seguidos de um ritual de purificação, ou seja, no final você tinha que pegar e oferecer um sacrifício. Aconteceu, por exemplo, com o cara que ele tinha hanseníase. Jesus pega e fala para ele: vá, não digas a ninguém, mas vai te mostrar um sacerdote e oferece a oferenda prescrita por Moisés. Né? Aí uma colocação bem rapidinha, né? Paulo falou. Rapidinho mesmo. A questão das epidemias, né? Aí me surgiu a dúvida, né? Salvo engano, Eurípides Passanufo, que eu tenho um DVD dele em casa, na época da peste, né? E tá chegando ao Brasil, não sei se chegou. Ele desenvolveu uma fórmula medicinal que, na época, quem tomou aquele medicamento não contraiu a peste, né? Aí vem o questionamento, né? Eu não sei se vai ser respondido, que Paulo colocou que a epidemia seria um controle, né? Um fato que estivesse acontecendo e por que determinadas criaturas tiveram a oportunidade, através da fórmula, né, do remédio, não contrair a doença. Não é um mistério, né, meu? Exatamente. Aí, para concluir, né? Na minha infância, na época daquele Frei Damião, eu lembro que estava tendo um início, assim, quando começou aqui, a questão daquela doença do... Catarata? Não, catarata não. Que o olho fica como areia. Conjuntivite. E minha avó fez, na época, que segundo tinha dito, o Frei Damião ensinou, a gente tomar durante 7 sextas-feiras chá da casca da laranja, para a gente não contrair. Não sei, lá em casa ninguém teve. Então, tem, né, dessas questões de epidemia, né? Vamos passar. Colheita agora. Pessoal das internets aí. Are you sure? Vamos ter que dar uma corridinha. Vamos ter que dar uma corridinha, né? Vamos lá. Quem está disponível aí para ler? Diana, você pode ler. Vou botar até aqui para facilitar. Ok. Colheita. Tempo de colheita. O período das colheitas na antiga Palestina dividia-se em 2 partes: a colheita da cevada e do trigo. A primeira fazia-se 15 dias antes da segunda. Por essa ocasião, os israelitas deviam levar ao tabernáculo os primeiros frutos de suas colheitas em sinal de gratidão. As colheitas começavam nas terras baixas antes das que se faziam na região das montanhas. No Vale Quente do Jordão, a colheita da cevada principiava em abril, quando o Jordão estava cheio, no fim da estação das chuvas. A colheita das terras esperava a estação terminadas as colheitas e recolhidos os israelitas entregavam francas expansões de alegria. As festas dos pães asmos, das semanas e das colheitas, todas se relacionavam com a época das cifras. Nai, tu quer falar algo sobre isso? Acho que já tá. Ele detalha bem como era o processo da colheita naquela época. Só ressaltar que a colheita fazia parte do dia a dia dos judeus de uma maneira muito presente, realmente. Muito mais do que a gente tem hoje na vida aqui na cidade, né? E tanto é que muitas das festas judaicas são períodos de colheita, enfim, são
São lembranças até de momentos de fome em que a colheita foi atingida por pragas, enfim. Há uma relação muito grande entre a história judaica, as festas, o modo de enxergar o tempo com a colheita. Só deixar claro isso. Agora o trabalhador. Trabalho. Quem é agora, não é? Na verdade, quem está na vez é Israel. Israel, você pode ler? Vou até desativar nosso microfone aqui. Tá ok. Trabalho, trabalhador. Deixa eu só ver aqui. Tá. Pelo uso permutável de determinadas palavras, tanto para indicar a atividade de Deus como a dos homens, fica claro que o trabalho é algo determinado por Deus. Desde o princípio, o propósito de Deus para os homens é que eles trabalhem. O fato do trabalho, que forma parte integral do padrão do propósito divino para o homem, se deixa entender no quarto mandamento. Desde os seus primórdios, o cristianismo tem condenado o ócio, até mesmo quando tem sido praticado em nome da religião. Também, Nosso Senhor, trabalhando como um carpinteiro, santificou o trabalho diário comum, e Paulo deixou-nos exemplo de trabalho honesto. Nossos serviços devem ser realizados por amor ao nome, e no cumprimento desses serviços, nesse contexto, os mesmos são triplicamente abençoados. Aquele que trabalha é abençoado na recepção da graça divina para dar prosseguimento aos seus labores, para a glória de Deus. Aqueles que recebem os resultados desses serviços, feitos com um novo espírito e com uma nova qualidade, são igualmente beneficiados, e em tudo o próprio Deus é glorificado. Tal trabalho é feito em e para o Senhor. Então aí tá um resumo do trabalho, porque eu acho legal essa parte final, que ela fala especificamente do trabalhador, quando vem dizer que o trabalhador ele se beneficia, quem está recebendo se beneficia, Deus se beneficia, enfim. Então Deus criou os homens, os espíritos para o trabalho. Também, né? Está no o próprio Deus é glorificado, está no... Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí agora a gente vai falar sobre duas, eu botei até no como, que são duas frases que são ressaltadas na perícope. Que primeiro, curava todas as doenças e enfermidades. A gente sabe que a gente já falou também sobre isso. Será que Jesus curava todas as enfermidades de todas aquelas pessoas lá da época? E aí a gente trouxe a visão da doutrina espírita sobre isso. É Nai agora? Ou é Marilu? Lê pra gente, Marilu, por favor. A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona também como processo que induz a reflexão e disciplina das atitudes. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimido. De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para receberem esse auxílio no corpo físico. Curai os enfermos, mandou ele aos seus discípulos, mas completou: anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Não queria que apenas curassem corpos, mas que orientasse os enfermos para o entendimento e cumprimento das leis de Deus. Porque a verdadeira cura é a do espírito,
E essa não se dá apenas pela supressão dos sintomas da doença física, a qual é tão somente uma consequência. Então, achei interessante. Na verdade, achamos interessante trazer isso. Não é aquela coisa de acabar com todas as doenças e pronto. A doença ela tem o seu papel fundamental na evolução de cada um. Então, a própria espécie, né, que vai, as reencarnações que vai vir, né, vai vir mais forte. Né? Sim, também, mas de cada espírito também, né? Que a verdadeira cura, como foi dito ali, é a do espírito e a doença física ela é só uma consequência da alma. Então, a gente vai retornar isso. Isso, exatamente. Por isso que eu vou passar aqui. Vai passar aí. Mas óbvio que é muito intrigante. E tem a parte também do ovelha sem pastor, que aqui na perícope diz que aquela multidão, Jesus se compadeceu daquela multidão que estava maltratada e abandonada como ovelha sem pastor. E agora, quem é? Uma pequena ovelha, ovelha sem pastor. O mestre via a população como ovelha sem pastor, desorientada pela falta de mestres seguros, que as alimentassem com a verdade. Exatamente. Champlin vem falar mais na frente, também tem outros slides mais para frente, que diz justamente que existiam sim líderes naquela época, mas os líderes estavam faltando com essa sua função fundamental de orientar as massas nesse processo de evolução. Então, aquele pessoal meio como ovelha sem pastor. Quer aproveitar para ler, já que está no assunto, ou volta para ouvir? Você que disse. O que é que tu acha? Assim, eu achei esse tipo de vídeos meio, não sei, meio complicado. Mas é importante questionar. Questionar tudo. Até mesmo Kardec se questionava. Não, exatamente. É bom trazer. Mas ele quebra um pouquinho, né, a continuidade. Como é que a gente tá de horário, né? Estamos estouradinhas. São 9, mas tem aqueles 10 minutos. É hora, né? Eu posso criar um vídeo no Facebook depois, né? Ou a gente inicia a próxima aula com ele? Vamos continuar nos comentários, né? Agora que a gente inicia a próxima aula com um vídeo de 20 minutos, né? Para não quebrar. Tu escutasse, né? Pronto, show. Vamos lá. Agora é Nike, vai ler? Pode ser. Deixa eu ver se é. Não, tem Marisa. Marias? Marias! Deixa eu botar aqui então, para facilitar para ela aqui. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se. O vocábulo grego é verbo formado do substantivo que significa intestinos, posto que os antigos pensavam que os intestinos são a sede das emoções. Como substantivo, essa palavra, usada simbolicamente, pode indicar compaixão, amor, simpatia, afeição e misericórdia. Provavelmente, esse emprego da palavra se desenvolve pela observação geral de que as emoções determinam o estado físico e geral dos intestinos. Talvez a principal característica da vida terrena de Jesus tivesse sido a participação nos sofrimentos comuns à humanidade. Ele sentia o problema do mal, aliviou os problemas alheios sem o propósito de aumentar a popularidade. É errado procurarmos sempre razões doutrinárias por trás dos milagres. Jesus curou principalmente movido por sua misericórdia e lançou mão dessas curas para acentuar lições espirituais. Os seus milagres não eram feitos por querer ostentar-se. Muito interessante esse comentário, Alexandre. Primeiramente, é muito exótico, interessante, enfim, que se essa palavra tem a ver com intestino. Legal.
É porque eu não sei se vocês sentem, mas há uma relação imensa entre emoções e a parte intestinal, O próprio sistema de gestão em si. o próprio sistema. Exatamente. Isso acontece bastante. E essa parte final aí a gente tinha comentado, né? Quando o Paulo puxou aquela discussão lá das turbas. Com a visão de Jesus como que exalava bondade, não era só tudo que estava fazendo Um propósito. Só sobre o assunto, né? A palavra histerismo, né? A pessoa está histérica. Vinha da época que eles acreditavam que quando a mulher estava histérica, o útero dela subia para o cérebro dela. Aí tem uma ligação de histeria com o útero. É um jeito que a parte dos intestinos são. É legal, né? Legal saber. Todos eles faziam. Tudo tá ligado. Pode passar. Quem é agora? Nai. Bora, Nai. Ai. Oi. Quão necessários são os discípulos especiais? O trabalho do ministério é como reunir um rebanho espalhado ou como colher o cereal. Os perdidos são trazidos de volta e novos convertidos são adicionados. Parece ser que Jesus nos dá aqui um segundo quadro da humanidade. O primeiro é entristecedor. As multidões são como rebanhos devastados. Mas este quadro da colheita é jubiloso. As multidões são como um campo de colheita que aguarda o segador. Assim é que Jesus viu os homens, prontos a corresponderem ao Evangelho. Se houver segadores suficientes, isto é, homens de fala e de coração cristãos, muitos dentre as multidões serão ganhos para Deus, conforme devem ser, pois os homens são um campo de Deus, feitos para ter vida com Ele, já que Ele é o Senhor da colheita. Sem segadores, entretanto, a colheita poderá perder-se. Por isso é que Jesus ansiava por que mais homens viessem ajudá-lo. Sabia que tinha que delegar o trabalho. Nestes versículos, vemos os começos de um ministério consagrado, bem como de um ministério não ordenado. Que tipo de ministério? Homens que vejam a vida como campo de Deus, homens que trabalhem cheios de esperança, porquanto a colheita é verdadeiramente abundante, homens que vivam somente para seus semelhantes e para Deus, em amor que se olvida de si mesmo, homens que trabalhem para recolher outros homens, para o Senhor da colheita, homens que realmente trabalhem, já que colher é um trabalho difícil e árduo. Tem uma palavrinha que Tu usou esse segador? por favor, falei a todo mundo. Ele que segue. Sem feito. Sei. Não sabia. Segue e começa, né? Quem ia comentar alguma coisa? Cadê eu? Não, é que eu percebi que Paulo estava procurando, eu ia dizer, tem uma palavrinha segador que eu não conhecia, não sei se vocês conheciam, mas é ceifador, né? Aquele que corta a colheita, que ceifa a colheita. É bonito, né, esse comentário dele. Ele vem atentar justamente para a importância desses trabalhadores, desse campo de Deus aí, que é dessa colheita. Bonito. Achei interessante. Ele interpretou a passagem com duas visões, uma mais negativa, no sentido profético de que as coisas realmente estão mal, vão ficar ruins pela natureza, infelizmente, temporária do homem, má. E, por outro lado, que como a gente chama, a seara é grande, né? Como a gente costuma dizer, né? As oportunidades, elas são infinitas, inúmeras, infindáveis, enfim, que você colocar, há sempre tempo de melhorar, de se evoluir. Enfim, é uma mensagem que, quando a gente interpreta dessa forma, se aprofundando, tem tudo a ver com o espiritismo, com a mensagem consoladora da doutrina espírita, né? Agora desgarrados e errantes. Regina, você pode ler esse nosso slide?
Posso? Põe na tela para mim, por favor. Claro. Assim. 9.36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Desgarradas e errantes, desmaiadas. Não se trata da separação entre uma e outra ovelha, e sim do desespero no íntimo. A intenção do versículo é principalmente a de descrever a condição espiritual das multidões, conforme é indicado pelas palavras sem pastor. Na religião mais severa da face da terra, estavam famintas, espoliadas, desanimadas. Tinham líderes e autoridades sem número, mas não havia nenhum pastor. Havia igrejas, sinagogas, quase sem número, mas não se podia encontrar a palavra de Deus, a salvação de Deus. O que os seus líderes conseguiam era evitar que entrassem no reino de Deus, ao invés de ajudá-las a entrar no reino. Eis uma lição muito séria para todos os mestres e líderes religiosos. Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Então, é o versículo 9, é o capítulo 9, versículo 36. Como a gente também já tinha falado, né, desse apelo que ele faz a esses líderes religiosos, achei interessante isso, de que o que os líderes conseguiam era evitar que eles entrassem no reino de Deus ao invés de ajudar. Ainda bem que hoje não existe mais isso. Também, né? Isso me lembra bastante aquela parábola de Jesus. A parábola do festim de bodas, né? Ele manda convidar os senhores para a festa do casamento, né? Que ao invés disso ele expulsa os empregados e manda que mate alguns. Né? E é mais ou menos essa situação, né? Daqueles líderes religiosos que tinham tudo para ter a sensibilidade de se condoer pela condição espiritual daquele povo, né? E deixava eles como... Tem uma lei, né? Você vê como a liderança é algo muito que a gente necessita e é algo tão importante e positivo para as nossas vidas. Uma liderança ruim leva a resultados catastróficos, né? A história da humanidade está aí para provar as guerras, enfim, o Holocausto, como que a gente precisa escolher bem a nossa liderança. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Agora sim, a gente tem que ver o horário, né? 9h10. Quantos E quantos eu faltam? achava que já era a última. Não. Porque o slide está muito completo, entendeu? Realmente. A gente pode deixar Pode. para... A gente, qualquer coisa não, a gente diminui no... Tem acho que uns 4, né? Não, a gente vamos parar. A gente... Qualquer coisa a gente diminui nas espirituais. Tem muitas? Não, sei não. Então vai dar tranquilo. Tem série então. Semana. Pode faltar, né? Pode não. E aí? Coisa interessante. Essa passagem é um desafio porque realmente ela fala de muitos temas. Isso. Assim, de passagem, mas que são importantes de trazer. Ela menciona, ela resume uma história grande em poucos versículos. Já que a gente está preparando para o que vem depois, né? Que é a parte dos apóstolos, propriamente dito. Outro tema da doença é e eles atribuíam na época a cor da bilis, melanina, cor. Interessante. Aí já tinha ouvido falar. Dependendo da cor da bilis, se tivesse muito escura, aí você estava triste. Aí vem o nome melancolia que vem de melanina, né? Muito bom, querido. Vamos para trás. Valeu, Nai. Parabéns. Adorei, sim, várias referências. Gente, podia pedir uma prece final de alguém? Você não pede, Nai, você manda. Não, quem manda é Maiara. É Larissa. Será que ela pode fazer a prece? Bem rapidinho. Eu não sei se vocês souberam do caso do Rio de Janeiro, né? Que o pai matou os filhos, matou a mulher. Então a gente poderia
tentar mentalizar para eles, né? Porque foi uma coisa. Ela lá, né? Ela lá no noticiário. Bom, ela não viu desse. Depois eu vi. Não, mas é pra quem fazer a pressa. Você pode. Olha lá, quem é que tem cara de pressa aqui? Valeu, Nai. Vamos começar então a respirar fundo. Procurar pensar em Jesus, pensar em Deus. E que essas energias de renovação, de paz, de harmonia penetrem o nosso ser, invadam os nossos corações, iluminem a nossa mente, para que possamos ter sabedoria ao agir, amor ao pensar, ao falar. Abençoa os que sofrem, abençoa as pessoas que estão precisando nesse momento de apoio, de amparo, as pessoas que estão passando por dificuldades, tanto físicas quanto morais, que elas sintam essa energia chegando nelas, as acalmando, harmonizando. Só temos a te agradecer pela oportunidade de ser trabalhadores, agradecer pela oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus e que possamos cada vez mais viver essa mensagem no nosso dia a dia. Abençoa todas as pessoas do mundo e que a paz de Jesus esteja agora nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Foi ótimo. Vou falar desafiador. Tchau, gente. Tchau. Semana para todos. Se abraçar. Não, a gente se comunica aí. Estamos em cultura de anos de nutrição do Sul. Maicon Reinaldo. Isso. Marco Reinaldo, né? E assim é importante porque é um evento que ele é da federação, né? Não é mais um departamento da federação. Quem puder vir, inclusive eu já repetindo. Que horas, né? Das 8 às 17, inclusive vai ter a estreia da peça, a Joana, né? Trilhas de luz, né? Jonas, Trilhas de Luz, alguma coisa assim. A peça vai sair às 17 horas. Quando concluir o seminário, né, o encontro, aí vai ter a peça. Legal. Eu compareço e... Valeu, gente. Valeu. Boa noite para todos. Boa noite.